ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. É sempre bom estarmos no Shabat, né, meu irmão? Sempre bom para aprendermos, para sabermos, para sermos lavados pela palavra de Deus, para sermos transformados, porque muita gente busca transformação através de várias coisas humanas, mas eu quero dizer a você que a única coisa que transforma o coração do homem é o próprio Criador, não é? Só Ele tem acesso às nossas almas, aos nossos sentimentos, apesar de que o homem cria várias maneiras e tentativas de correção, mas, porém, só o Senhor pode mexer. Nós estamos na Parashá em hebraico é porção, Bemidbar, que é, como falamos, Midbar é deserto, Be-Eno. Né? Deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Toda pessoa que Deus chama, Ele leva para o deserto. Né? A maioria das pessoas começam a ter solidão, porque Deus leva para o deserto para que você tenha dependência dEle. Ou melhor dizendo, para você aprender a depender dEle. Porque nós não sabemos depender de Deus. Nós nascemos, dependemos de homens, nossos pais, é ou não é? Pois é. Aí a gente aprende a depender dos pais, obviamente, a gente fica dependendo dos homens. Mas Deus não quer que você dependa do homem. Deus quer que você dependa dEle. Amém? Se Deus vai usar homem para te ajudar ou não, isso é uma questão dele. Às vezes ele não usa, às vezes ele mesmo opera e faz uma maravilha na sua vida. Amém? Então, deserto não é lugar de moradia. Se você está morando no deserto durante tantos anos, tem algum problema aí. Porque quando a gente não crê, a gente fica rodando no deserto, igual aquela geração ficou rodando no deserto por 40 anos, né? Até que toda a geração foi consumida e morreu. E a nova geração é que entrou em Canaã. Então você tem que ter cuidado com isso, porque a palavra de Deus diz que Deus não muda, nele não há sombra de variação alguma. Então, se ele tratou Israel daquela maneira, ele nos trata hoje da mesma maneira. Tá bom? Então, quando ele te leva para o deserto, às vezes você fica querendo sair do deserto à força, não é verdade? Fica ligando para o profeta falar alguma coisa, não é? Mas Deus não quer falar contigo, ele quer que você fique quietinho no deserto, esperando ele operar na sua vida, tá bom? E essa porção vai de Números 1:1 a 4:20. A Haftará, que é a porção dos profetas, é o profeta Hoshea, né? Que em português, Oséias. É de 2:1 a 22. E a porção do Berit Hadashá, nós comentamos ontem, é Lucas 1:1 a 12:59. E hoje nós vamos falar de Hoshea, que é Oséias. Ele é filho de Beri, que nome, né? Que foi um profeta do século 8 antes de Yeshua. Ó, no século 8, muito antigo. Que atuou no reino do norte, Israel, durante o reinado de Jeroboão II. Ele é o autor do livro de Oséias na sua Bíblia, que traz mensagem de advertência e também de esperança para o povo de Israel. E não só para o povo de Israel, pasme, para você também. Amém? E o de Revavirê ordenou que Oséias tomasse Gomer como esposa, uma israelita cuja vida simbolizava a infidelidade do próprio povo de Israel com seu Deus. Amém? Seu casamento tornou-se uma representação poderosa e profética da relação entre Yud Revavirê e sua esposa Israel. Tem muita gente que não sabe que Deus chama Israel de esposa. É por essa razão que Deus gerou um filho em Israel, né? Porque marido gera filho em esposa.
Então Deus gerou um filho em Israel. E se você perceber, lá em Apocalipse, a figura daquela mulher com as 12 estrelas na cabeça, com o pé no sol e outro na lua, é Israel. Amém? Porque ela é a figura da esposa de Deus na terra. Que apesar de ter sido escolhida e amada pelo próprio Deus, desviou-se para adorar outros deuses. Os filhos de Oséias e Gomer receberam nomes proféticos, como o primeiro filho que eles tiveram, que é Israel, não é? No hebraico é um pouquinho diferente de como está na nossa Bíblia. Na nossa Bíblia está Gisrael, mas não existe J no hebraico, né? Então é Israel, tá? Este nome simboliza tanto o juízo quanto a restauração de Israel. Quanto o juízo, esse nome, você vai ver em Oséias 1, de 4 a 5, o que o Senhor diz, ó. E disse-lhe Iude Revavirê, põe-lhe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel, e naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Às vezes as pessoas leem e não entendem, porque também não têm o conhecimento da Torá, não é? Aí fica difícil de entender o que Deus quer dizer. Eu tentei fazer um resumo para você começar a entender por que um dos filhos de Oséias com Gomer chama Gisrael. Primeiro, você precisa entender que Gisrael é um local, é um lugar, não é uma pessoa. Já me perguntaram se era uma pessoa, não é. É um local, tá? Iude Revavirê declara que punirá a casa de Jeú. Quem foi Jeú? Jeú foi um rei que Deus levantou em Israel. Ele levanta Jeú como rei, tá? E manda Jeú ajuizar a casa de Acabe. Lembra de Acabe? Com quem Acabe casou? Jezabel. Muito bem, parabéns. Casou com Jezabel. E Jezabel foi uma excelente rainha. Foi terrível. Você sabe que a igreja diz que Jezabel foi uma prostituta. Não é verdade isso não, viu, meu irmão? Ela não era prostituta, ela foi uma rainha. Só que ela era maligna, não é? Ela era terrível. Ela era contra os profetas de Deus, contra a lei de Deus. E ela fez barbaridade em Israel. Ela não era uma judia, tá? E pelas barbáries que ela fez, Deus mandou matá-la, né? Então, agora, o Senhor está declarando que punirá também a Jeú. Você vai entender por quê. Pelo massacre ocorrido no vale de Jezreel, ou Israel, né? E que acabará com o reino de Israel. Esse evento remete à matança promovida por Jeú contra a família de Acabe. Inclusive foi Jeú quem mandou matar Jezabel, porque ele que mandou empurrar ela do palácio, né? Ele estava chegando, ela se vestiu como rainha, eu acho que ela queria convencer ele, mas ele entrou no palácio lá, entrou na sala onde ela estava e mandou o pessoal empurrar ela, e ela foi jogada lá de cima e morreu, né? A história está lá na Bíblia, você pode ler. Foi Jeú que mandou matar Jezabel, que embora tenha sido ordenado por Deus. Aí o pessoal fica espantado, né? Mas foi Deus que mandou matar tanto a família de Acabe quanto a família, a Jezabel. Porém, aí que entra o problema. Jeú acabou ficando pior do que Acabe e seus descendentes. Aí é que está o problema. É igual o juiz lá em São Paulo, que estava julgando e estava roubando o Ministério do Trabalho, né? Desviando dinheiro. Ele punia os outros, mas estava roubando. Então, quando descobriram, o que aconteceu com ele? Foi preso, ué. Da mesma maneira que ele prendia os outros. Não é assim que acontece entre os homens? Então, com Deus é assim, não é? Olha como Jeú ficou. Veja em 2 Reis 10, 18. Depois ajuntou Jeú todo o povo
E disse-lhe: Acabe serviu pouco a Baal. Baal é um demônio. Jeú, porém, muito servirá. Em vez de Jeú ficar na presença do Senhor, ele falou que Acabe, que ele ajuizou, amando de Deus, ele disse que Acabe serviu pouco a Baal. Queria servir muito mais que Baal. E se você, muito mais que Acabe, não é? E se você ler lá, você vai ver que foi isso mesmo. Então, por essa razão, o Senhor puniu a casa de Jeú. Então, Deus ajuizou a casa de Jeú. Jeú foi levantado pelo Senhor para julgar Acabe e sua esposa Jezabel e sua casa. Porém, depois fez pior que Acabe. É exatamente por essa razão que Yeshua, em Mateus, fala uma coisa interessante que ninguém entende e que entendem errado. Mateus 7, de 1 a 5. Não julguei para que não sejais julgado. O pessoal só lê isso, né? Então fica todo mundo dizendo, não julgue, não julgue, não julgue. Mas não é isso que Yeshua está falando. Ele está dizendo, não julguei para que não sejais julgado, porque com o juízo com que julgai, sereis julgado. E com a medida com que medis, vos medirão a vós. E por que vês o arqueiro no olho do teu irmão e não repara a trave que está no seu olho? Ou como dirá teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho e então verá também para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. As pessoas pegaram esse início desse texto aqui, que diz, não julguei, para que não sejais julgado, e propagam isso como se isso fosse uma verdade. Não é isso que Yeshua está falando. A mesma coisa que aconteceu com Jeú é isso que Yeshua está falando. Jeú foi levantado para julgar. Deus se agrada do reto juízo. Então, se eu julguei alguém, se eu cometer o mesmo pecado desse alguém, eu vou ser julgado na mesma medida. É isso que ele está dizendo. É por isso que ele está dizendo, antes se conserte, para depois poder julgar. Porque se você julgar sem se consertar, com o mesmo juízo que tu julgou, tu serás julgado. E Yeshua aqui está ensinando sobre o julgamento, mas não está dizendo que devemos evitar qualquer tipo de julgamento. Não é verdade isso, meu irmão. Se fosse verdade isso, o mundo ia virar uma bagunça. Não é verdade? Tem que ter juízo. O contexto mostra que ele está advertindo contra um julgamento hipócrita, onde alguém julga os outros sem antes examinar suas próprias falhas. Ou seja, julga a falha do outro, porém faz igual ou pior. É exatamente o que Jeú fez. Julgou Acabe e Jezabel, mas cometeu pecado pior que os dois, Acabe e Jezabel. Então Deus fez o quê? Trouxe o juízo sobre a casa de Jeú e sua família lá, porque os filhos acompanham os pais. Só para lembrar e entender, durante o período em que Oséias foi chamado como profeta, Israel já estava dividido em 2 reinos. Devido ao pecado de quem? A Bíblia diz que quando o rei peca, o que acontece com o povo? Quando o sacerdote peca, imagina. Então, meu irmão, Salomão pecou, o povo foi atrás de Salomão, o que aconteceu? Deus dividiu a nação de Israel em 2 povos. Às vezes, dentro das igrejas, está havendo divisão. Aí o pessoal fala que é porque Deus está expandindo a obra. Não é não, é pecado. É porque, na realidade, está dividindo porque está pecando, porque o pecado gera a divisão. Casa dividida não subsiste. Ah, não, Deus está expandindo, não. Com expansão não tem divisão. Expansão é uma coisa, divisão é outra. A divisão provoca até uma expansão, uma coisa parecida com a expansão, mas não é de Deus. Amém? Porque se eu brigo com você, saio daqui e vou para outro canto, não é benção. Amém? Deu para entender, gente? Agora, se Deus fala assim, separa fulano, que eu quero enviar para outro lugar, aí é benção. Aí é de Deus. Agora, a gente sai no tapa aqui
e divide, isso não é de Deus. Amém? Então, Salomão pecou, Deus dividiu o reino em dois. Um reino é chamado Reino do Norte, ficou com o nome Israel. E o sul ficou como Reino de Judá. Rafael, por quê? É por isso que você conhece o povo de Israel como judeu. Na realidade, presta atenção no que eu vou falar, nem todo, nem todo mundo que é de Israel é um judeu, mas todo judeu é de Israel. Por quê? Porque só é judeu quem é da tribo de Judá. Deu para entender? Amém? Não confunda, não, porque as pessoas confundem isso, não é? Não é Israel inteiro que é judeu. Judeu é quem é da tribo de Judá, tá? Sendo que no Reino do Sul ficou Judá e meia tribo de Benjamim, e alguns levitas, e alguns de Manassés, porque quando Yeshua estava na terra, tinha aquela profeta que era, se não me engano, de Manassés. Entendeu? Mas o geral das outras tribos ficou no Reino do Norte. Tá bom? Esse é o contexto do profeta Oséias, nação dividida. O Reino do Norte ficou conhecido como Israel, enquanto o Reino do Sul passou a ser chamado de Judá. Agora veja como nosso Pai Celestial faz as coisas, gente. A gente tem que aprender como o nosso Pai Celestial faz as coisas, viu, gente? Olha só. Depois Gomer deu à luz a uma filha, já teve um filho. Esse filho chamou Gisreel. Na sua Bíblia está assim, vamos falar assim para você saber. Porque Deus iria julgar a casa de Jeú, porque Jeú julgou e cometeu o mesmo pecado que ele julgou. Então ele será julgado da mesma maneira que foi julgado. E assim o é até o dia de hoje e as pessoas não entendem, não é? Elas pensam que não é para julgar de maneira nenhuma, é para julgar sim, né? Então, logo depois, ela deu à luz a uma filha, uma menina, e o Senhor mandou Oséias colocar o nome de Lo-Ruhamá, em hebraico. Lo-Ruhamá. O que é Lo? Todo mundo sabe. E sim é como? Quem é? É porque na Bíblia aí está Lo-Ruama, né? Mas no hebraico é Lo-Ruhamá. Coça até a garganta. E esse termo significa sem misericórdia. Tá? Veja, lá em Oséias 1,6. Você está com a Bíblia aí, perdão? Hã? Pois é, eu ia falar, tossi. Oséias 1,6. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E Yud-Heh-Vav-Heh disse a Oséias: põe-lhe o nome de Lo-Ruhamá, ou Lo-Ruama, porque não tornarei mais a compadecer-me, ou seja, não terei mais misericórdia da casa de Israel. Casa de Israel aí não é o povo todo, é o reino do norte. Nem a perdoar-lhe de maneira alguma. Não é o povo de hoje, é aquela geração. Este nome da filha de Oséia representa o julgamento de Yud-Heh-Vav-Heh sobre o reino do norte, Israel. Esse nome revela que nosso Pai Celestial não teria mais compaixão nem misericórdia daquele povo rebelde do norte, permitindo que sofressem as consequências de suas infidelidades. Como o reino do norte, Israel, confiou no poderoso exército dos assírios, então, Yud-Heh-Vav-Heh os entrega nas mãos de seus amantes assírios. Deus chama eles, fala assim mesmo, seus amantes assírios, não é? E tem um texto bíblico que diz que quando a gente se prostitui após outro Deus dos povos, a gente começa a se vestir como aqueles povos. Então Deus disse num texto, não sei se é em Jeremias, Zacarias, que Israel estava vestindo com seus turbantes. Quem usava turbante?
Então a gente começa a acompanhar até a vestimenta fica igual àqueles que nós estamos acompanhando. É verdade ou não é isso? Lembra você na escola? Lembra de você na escola? Quando você se aproximava de um grupo e você queria agradar o grupo, o que você fazia? O grupo botava um brinco na orelha, você botava o brinco também. Furava aqui, fura também. Bota no nariz, bota também. Para quê? Para fazer parte do grupo. É ou não é? Senão tu não é aceito. Então, quando Israel começou a acompanhar os assírios e adorar Baal dos assírios, eles começaram a se vestir como os assírios. Mudou? A igreja está se vestindo igual ao mundo. Você percebeu, meu irmão, como é a coisa? E Deus fala: vós com vossos turbantes. Israel começou a usar turbante. Começou a andar igualzinho os assírios. E a igreja está andando igualzinho o mundo, se vestindo como o mundo. E fica falando assim: o que é que tem? O que é que tem? A Bíblia diz que isso é dar de ombros. Dar de ombros. O que é que tem? Não é assim que faz? É assim mesmo. Gente, quem criou o homem foi Deus, então ele sabe como o homem reage. Tem até um termo assim: que se dane. O que é que tem? Não é? Hein? A Bíblia fala isso. E a gente faz exatamente isso. Eu acho por isso que as pessoas, às vezes, não gostam de ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia é um retrato de nós mesmos. Você começa a ler a Bíblia e você fala: Deus, tem misericórdia da minha alma. Você começa a ver que você sempre agiu da mesma maneira. O reino do norte, Israel, foi levado cativo pelo Deus, entregou pelo Império Assírio. Esse evento ocorreu 722 anos antes de Machia vir à Terra. Muita coisa, né? Durante o reinado de Salmanaser, você pode procurar historicamente, você vai encontrar. Salmanaser V e Sargão II, reis da Assíria, tá bom? A derrota de Israel para os assírios foi consequência da idolatria e da desobediência do povo aos mandamentos de nosso Pai Celestial. Como consequência, os israelitas foram deportados para várias regiões do Império Assírio. Eles foram espalhados. Se foram espalhados, aconteceu o quê? Espalhamento é o quê? Por quê? Por causa de pecado. O pecado vai dividindo. Você quer ver como é que divide? Quem lembra da Torre de Babel? Eles estavam pecando ali? Não estavam? E se eles estavam pecando ali, o que Deus fez? Dividiu eles. Está percebendo aí, meu irmão? O pecado gera divisão. Por que os casais no mundo se separam? É pecado. É pecado. Os casais dentro da igreja também. Quando separa é por causa de pecado. Porque o pecado gera divisão. Amém? Então, Deus os espalhou pelo Império Assírio. E sabe o que aconteceu e que teve consequência até na época de Yeshua? E ainda existe a consequência disso? Gente, a coisa é terrível. Presta atenção, ó. Os assírios pegaram um estrangeiro e levaram para habitar, sabe aonde? Samaria. Que tinha um pouquinho de judeu lá. E eles colocaram outros povos ali. E esses povos cruzaram, tiveram casamento em desobediência a Deus com judeus. E geraram o famoso samaritano. É por isso que Israel não gosta do samaritano, porque o samaritano é mistura de judeu com outros povos. Por isso que a samaritana fala que José, eles conhecem a Torá, José deu esse poço para nós. Mas Yeshua fala, mas a salvação vem dos judeus. Você está percebendo, gente? Como o pecado é terrível, como o pecado gera divisão, gera mistura, gera confusão. Está vendo? E Yeshua teve que dizer a eles, não, a salvação vem dos judeus.
E eles tinham a Torá. O samaritano existe até hoje, sabia? E eles leem a Torá. Só que eles falam tudo ao contrário, que a casa do Senhor não era nada em Jerusalém, é no monte. Pois é, eles mudam tudo. É confusão. Isso é fruto do pecado lá de trás. Agora você pode imaginar isso? Você acha que a tua família também não carrega isso? Claro que carrega, meu irmão. Então, misturando-se com os poucos israelitas que permaneceram ali, gerando assim os samaritanos. E o de Revavirê não teve misericórdia mais daquela geração. Porém, como o reino do norte confiou que o poderoso exército assírio poderia ajudá-los, porque eles estavam muito confiantes, porque os assírios na época tinham um fabuloso exército. A Bíblia fala, não sei se em Jeremias ou Zacarias, que eles eram portentosos, príncipes, habilidosos, montavam em suas montarias. E aí o pessoal de Israel falava: "Oh, oh", não é assim que o povo fala quando um artista passa? Oh, como se eles fossem algo além de você. Só que não são, mas você fica entorpecido. Você fica, como eu posso dizer assim, fala aí? Hipnotizado? Não, não é a palavra. Encantado. Muito bem, minha irmã. A pessoa fica encantada. Aí eles passavam com esse turbante, roupas azuis, né? Naquele alazão bonitão, com franja, com a cauda arrastando no chão e ao vento. Você já imaginou? Só faltava, só faltava a câmera de Hollywood. Aí ele ia na câmera lenta. Mas nem precisa, porque quando você está encantado, você vem em câmera lenta, né? Tchuc, tchuc, tchuc. Aí fizeram o quê? Acompanharam os assírios e acharam que aquele exército fabuloso ia guardá-los. Então Deus fez o quê? E os entregou na mão dos assírios. E disse: então eles ajudem vocês. Ajudaram? Fizeram o quê? Levaram, foi cativo. É. Então o Senhor diz que se compadecerá, terá misericórdia do reino do sul. Ele falou: não vou ter misericórdia do reino do norte, não, mas vou ter misericórdia do reino do sul. Aí você diria: puxa Deus, por que você vai ter misericórdia do reino do sul e não vai ter misericórdia do reino do norte? Aí eu respondo para você assim, para você ficar quietinho. Porque a Bíblia diz assim: calai diante do Senhor. Romanos 9, 14 e 15. Que diremos, pois, a injustiça da parte do Senhor? De modo nenhum. Porque diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e terei compaixão de quem me aprouver ter compaixão. Fica quieto. Porque Deus sabe o que faz. Mas para se compadecer e salvar, Yud Revavirê não precisa nem de arco, nem de espada, nem de guerra, nem de cavalo, nem de cavaleiro, como o reino do norte estava achando que aquele exército assírio ia protegê-los. Só que Deus diz: eu não preciso disso. Olha o que ele fala em Oséias 1,7. Mas da casa de Judá, do reino de Judá, me compadecerei e o salvarei pelo Yud Revavirê, seu Elohim, pois não salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos e nem pelos cavaleiros. Eu não preciso disso. É isso que ele está dizendo. Eu não preciso de força humana, exército humano para salvar. Eu não preciso nem de guerra. Amém? E o Senhor repete isso lá em Zacarias 9:10. De Efraim exterminarei os carros e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até a extremidade da terra. De quem ele está falando? Yeshua veio como guerreiro? Pegou em espada? Hein? Ele andou sobre um alazão bonitão? Uma mula. Tanto ele entrou de maneira que ninguém crê nele. E ele foi exaltado como rei, mas ele não teve uma atitude de domínio. Ele não guerreou, ele não batalhou.
Sabe por quê? Ele estava entrando na maior batalha invisível que existe na criação divina para conquistar o teu coração. Primeiro, ele quer conquistar o teu coração. Aí depois tem batalha, mas primeiro ele quer conquistar o teu coração. Por isso que ele disse que o reino de Deus já começou em nossos corações. Ele não é visível e todo mundo zomba, mas ele é poderoso, porque ele é igual o fermento que bota na farinha, lá na massa, não é? Um pouquinho de levedo leveda toda a massa. Então vai todo mundo zombando, mas ele vai crescendo. Mas você não vê a massa. Só depois você vê que a massa inchou. Mas a massa não muda de aparência, muda? Então não é perceptível o crescimento do verdadeiro reino de Deus nos corações das pessoas. É invisível. Amém? Ele vai se tornar visível, mas a princípio ele é invisível, né? Então Deus não precisa de nada disso. E é exatamente por causa dessas profecias que depois que o reino do sul, Judá, foi entregue nas mãos do Império Babilônico, porque eles também pecaram contra Deus, então ele foi entregue por 70 anos, não foi? Por que Deus deu prazo para o reino de Judá e não deu prazo para o reino de Israel? Por quê? Por causa do Mashiach. Porque o Mashiach tem que nascer aonde? No Brasil? Na África? Aonde? Judá. Ele tem que nascer em Canaã. Ó, então deu 70 anos para ficar preso. Aí o Senhor levanta Ciro, um rei persa, e dá domínio para ele da Babilônia. Ele foi um rei que conquistou a Babilônia sem guerra. Ele entrou na Babilônia e assumiu a Babilônia. E todo mundo se sujeitou a ele. E ele é falado profeticamente por Deus. Ciro, meu servo. Ciro, meu servo. Meu Deus, que honra, hein? Um persa. Para conquistar a Babilônia e permitir aos judeus que fizessem o quê? Retornassem à sua terra, reconstruíssem Jerusalém e o templo. E por causa do que foi dito por Iude Vaverê, mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Iude Vaverê, seu Elohim. Nasce em Beit-Lehem, cidade de Judá, ó, um homem, um menino, chamado Yeshua, o filho de Iude Vaverê, aquele que se compadece e salva, sem arco, sem espada, sem guerra, sem cavalos, nem cavaleiros, mas pela fé. Amém? Isso é tremendo. E logo depois que Gomer desmamou Alô Ruhamá, ela dá à luz a mais um filho. Veja em Oséias 1, 8 a 9. Ora, depois de haver desmamado Alô Ruhamá, concebeu e deu à luz a um filho. E o Senhor disse, põe-lhe o nome de quê? Lo-Ami. O que é Lo? O que é Ami? O que Deus está dizendo? Tu não é meu povo. Amém? Este nome Lo-Ami, representando o julgamento e a rejeição de Elohim sobre aquela geração do Reino do Norte. Pois este nome traduzido é não é meu povo. E se não é meu povo, eu também não sou o seu Elohim. Porém, ainda que Iude Vaverê tenha por justiça espalhado Israel por toda a terra devido à sua infidelidade, ainda permanece a promessa que Deus fez, sabe a quem? A Jacó. Deus espalhou o reino do norte, espalhou o reino do sul. Você poderia dizer assim, puxa, agora Israel acabou. E aparentemente acabou mesmo. Dominaram a terra de Canaã, os povos passaram por lá, Israel desapareceu. Mas eu quero dizer uma coisa para você, Deus é fiel? Olha a promessa que ele fez a Jacó. Gênesis 32, 2. Pois tu mesmo disseste, certamente te farei bem,
e farei da tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então, se Deus espalhou Israel, se Israel estava sumindo, parece que a promessa de Deus não foi cumprida, que Israel seria numeroso como a areia do mar e como as estrelas dos céus. Como nosso Pai Celestial é fiel, não é? Ele é fiel, não é? Hein? A fidelidade de Yud e Revavirê renovam a cada manhã, está lá em Lamentações, você já leu isso? 3, 22 a 23. Ele prometeu hoje, amanhã isso é renovado, depois da manhã é renovado, daqui 10 anos é renovado, e vai assim. Ó, lê lá, ó. A benignidade do Senhor jamais acaba. Ó, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Na verdade, Yud Revavirê, ele não é, vamos dizer assim, fiel. Ele é a própria fidelidade. Deu para entender? É dele. Veja 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Se ele não pode ser infiel, e a Bíblia está dizendo que ele não pode negar a si mesmo, porque ele é a própria fidelidade. Amém? Ele é uma fidelidade, ele próprio. Então ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade não é apenas uma qualidade dele e de seu filho. Eles são a própria essência da fidelidade. Isso significa que eles sempre cumprem suas promessas, permanecem constantes e nunca mudam, ao contrário do homem que é inconstante e infiel. Por isso está escrito em Deuteronômio 7,9, ó. Saberá, pois, que o Senhor teu Elohim é Elohim e Elohim fiel. Você crê? Ele não pode negar a si mesmo. Se ele falar assim, Rafael, tu vai voar. Não precisa nem de avião. Eu vou voar. Porque ele é fiel. Se ele falar, vou te matar. Hã? Não adianta nem comprar passagem de avião. Eu acho lindo isso. Se somos infiéis, nós somos. Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade não é apenas uma qualidade dele, de seu filho. Eles são a própria essência da fidelidade. Significa que eles sempre cumprem suas promessas, permanecem constantes e nunca mudam, ao contrário do homem que é inconstante e infiel. Por isso está escrito em Deuteronômio: saberás, não é? Que o Senhor teu Elohim é Elohim, é o Elohim fiel. Na sua palavra está Deus, no original é Elohim. Que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações. Aos que me amam. Eita. E guardam o quê? Descumpre o meu mandamento? Não faz sentido. Por isso que Yeshua fala, aquele que me ama é aquele que guarda. Certamente, como Yud e Revavirê prometeu a Jacó, a Abraão, a Isaac, a Jacó, Israel será numeroso como a areia do mar, que nem se pode contar. Porém, tem sempre o porém, né? Tem ou não tem? Veja o que o Yud e Revavirê diz através de seu profeta Isaías. Isaías 10, de 22 a 23. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele voltará. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça, pois uma destruição, e essa já está determinada, o Senhor Yud e Revavirê dos exércitos executará no meio de toda a terra. Existe um juízo, um juízo sobre a terra, e ele vai descer. Amém? Isso fala do período da grande tribulação. Exatamente o que Paulo repete em Romanos 9, 27 e 28. Também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. É a mesma coisa que Deus falou por meio de Isaías. Amém? Ó, e que será salvo, porque Yud e Revavirê executará a sua palavra sobre a terra, consumando-a
abreviando-a, porque se ele não abreviasse, não sobrava era ninguém. Paulo aqui enfatiza que, embora Israel seja numeroso como a areia do mar, para cumprir a promessa que o Senhor fez a Abraão, Isaque e Jacó, pois o Senhor é fiel, nem todos os israelitas serão salvos. Quer um exemplo? Hein? Judas é judeu? Ele foi salvo? Para pensar. Só se aceitar Yeshua. Então, você está vendo o que a palavra está ensinando, não é? Então, nem todo israelita. Tem um texto que Paulo fala que nem todo israelita é de Israel. Por quê? Porque não obedece. Então, é como se fosse um gentil, tá? Nos mostra que no passado, e Paulo cita Isaías para nos mostrar que no passado foi assim. Lembra da geração que ficou no deserto? Eles foram salvos? Lembra dessa geração do Reino do Norte? Foram salvos? Então, no passado foi assim, é assim no presente e será assim no futuro também. Tirei a dúvida de vocês? A Bíblia é muito clara. É só ler. E isso nos é esclarecido por Paulo lá em Romanos 11, de 2 a 5. Yud Revaverê não rejeitou o seu povo. Quem é o povo? Não rejeitou. Que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele fala a Yud Revaverê contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os seus altares, e só eu fiquei. Ele está dizendo: acabou o povo, só fiquei eu. E procuraram tirar minha vida. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram o joelho diante de Baal. Sempre tem, em todas as gerações de Israel, não sei o número, aqui ele está falando 7.000, vamos dizer assim, toda geração tem 7.000 que ele guarda, que não dobra o joelho para Baal, sempre. É assim hoje também. Assim, pois, também no tempo presente ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Então existe judeu que crê em Yeshua HaMashiach, está dentro de Israel, está fora de Israel, mas é o remanescente que será salvo. Amém? Rafael, mas não está dentro da igreja. Fala sério. Você acha que precisa o judeu estar dentro de uma denominação ou precisa o judeu crer em Yeshua como o Mashiach e obedecer? Hã? Não é? Crer e obedecer. Amém? Então quer dizer que o judeu tem que deixar de ser judeu? Quem disse isso? Yeshua deixou de ser judeu? Ou Yeshua é judeu? Yeshua vai voltar para o Brasil? Podia, né? Mas não vai não. Não vai não. Vai voltar para Israel. Ele vai reinar de onde? Ele vai sentar no trono de quem? Ele vai sentar no trono do brasileiro aqui, da presidência da República? Não, ninguém contamina ele não, meu irmão. Os contaminados são destruídos diante dele. Ele não é contaminado por ninguém. Amém? Se ele pisar no Brasil, morre todo mundo lá. Todos morrem. Inclusive, se nós não estivermos na presença dele, né? Não é só o moço lá, não. Repito, embora Israel seja numeroso como a areia do mar, cumprindo a promessa do Pai para com Jacó, Abraão, Isaque e Jacó, apenas um remanescente será salvo. Ele destaca que Yud Revaverê cumprirá a sua palavra com justiça e rapidez, trazendo juízo sobre a terra. Isso reforça a soberania de Elohim na salvação e no cumprimento de seus planos. Porém, Yud Revaverê cumpre sua palavra com justiça. Logo, ele não está só preocupado com Israel.
Amém? Quer ver isso? Olha o que Paulo fala em Romanos 3:29. É porventura Yud Reva Virre, Elohim somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então Deus está preocupado só com Israel? Está preocupado com as outras nações também. Yud Reva Virre, então, quer salvar os gentios também como salva os judeus, sem arco, nem espada, nem guerra, nem cavalos, nem cavaleiros, mas pela fé em Yeshua, seu filho. E é exatamente por esta preocupação com os gentios que o Senhor diz na segunda parte do versículo de Oséias 1:10, que diz assim: e no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Elohim vivo. Na sua Bíblia está assim, filhos do Deus vivo. É exatamente isso que Paulo explica em Romanos 9:22-26. E que direi? Se Yud Reva Virre, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória, os quais somos nós. Você está incluído? Somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, olha aí, ó, mas também dentre os, vou melhorar um pouquinho para você entender, não só dentre Israel, mas das outras nações também. Brasil também, Minas Gerais. Talvez. Rio de Janeiro também, claro. Que? Paraíba também, claro. Oh, Amazônia, não é? Uruguai, para argentinos também. Até de lá. E são muito amados. São muito amados. Como diz ele também em Oséias. Ó, Paulo menciona Oséias. É para você entender que Deus está falando da igreja, que nós chamamos de igreja hoje. Chamarei meu povo ao que não era meu povo. Ó, você era povo de Deus? Mas agora tu és? E amada a que não era amada. Você era amada? Mas agora é. E sucederá que no lugar que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Elohim vivo. Paulo repete o que Deus falou por meio de Oséias. Está vendo aí? Ó? Por isso o apóstolo João diz na sua carta lá, na sua primeira carta, João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Quem é o Pai? Não é Yeshua. Yeshua não é pai. Ele é filho. O pai é Yud Reva Virre, que fôssemos chamados filhos de Yud Reva Virre. E nós aqui é quem? Judeus e gentios. Os somos filhos dele. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a ele. Quem é ele? Yeshua. Aqui é Yeshua. Não reconheceu Yeshua, porque sabe quem nos dá poder de sermos filhos de Deus? Se eu não reconheço ele, logo eu não tenho poder de me tornar filho de Deus. E por isso, nós, judeus e gentios, que reconhecemos a Yeshua como filho de Yud Reva Virre, recebemos o poder de nos tornarmos filhos através de Yeshua. Veja João 1:12. Mas a todos quanto é o quem? Todos é judeu e gentios. O receberam. Você recebeu ele? Ó. Aos que creem no seu nome. Quem crê no nome de Yeshua? Foi um pouquinho fraco.
Senti mais firmeza. Fiquei até assustado. Perdão. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Yud-Heh-Vav-Heh. Na sua Bíblia está Deus. Mas o nome do Pai está sempre na Bíblia, viu, gente? O Elohim vivo e verdadeiro. E os gentios, como filho de Yud-Heh-Vav-Heh, são enxertados aonde? Verdadeira não. Legítima. A gente fala verdadeira, mas não é. É legítima. É a única oliveira legítima, que é Israel. Então, meu irmão, toda a promessa de Deus a Israel está sobre ti por meio de Yeshua HaMashiach. E você pode requerer diante de Deus todas as promessas. Pode ou não pode? É só obedecer. Ele diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas. Mas eu tenho que mudar a prioridade. Você sabe que tudo se baseia em prioridades. Quer ver uma coisa? Tem gente que reclama do dízimo, não tem? Porque a prioridade da pessoa não é a salvação. Sabe por quê? O mesmo dinheiro que ela reclama de dar dízimo e oferta é o dinheiro que ela gasta com bobagem aí fora. É ou não é? Vai tomar um monte de cerveja na rua, vai gastar o dinheiro com aquilo que não é pão, nem assim que a palavra fala. Por quê? Porque a prioridade da pessoa no coração dela não é a salvação. Então é uma questão de prioridade. Qual a prioridade da sua vida? Deu para entender? Não é só dízimo, não. Você, às vezes, ia lá no show no Maracanã, do Black Sabbath. Não, mas não ia. Não, você não ia, mas o povo ia. Ó, eu tenho que confessar, eu fui. É um conjunto. Eu fui. Ainda bem que é passado. Mas eu ia lá, o cara tocava lá, pá, e a gente pulava. É ou não é? Quem já fez isso? Ninguém, só eu. Tô até... Não, meu irmão aqui é solidário comigo. Nós fazíamos isso, claro. Pois é. E não pulava lá? Porque a nossa prioridade era aquilo lá. Agora, às vezes as pessoas estão aqui, tá assim, aquela unção do Espírito, não consegue nem levantar a mão, nem pular, nem dançar, não consegue se alegrar. Sabe por quê? A prioridade ainda não é a adoração ao Senhor. Porque o dia que for, você levanta a mão, dança, pula, a gente vai ter que te amarrar. Para aí, rapaz. Tem um remédio aí, dose de abacuque. Para curar. Pois é. Aí a gente tem que prender na cadeira porque fica pulando igual pipoca. Mas entendeu, gente? É questão de prioridade. O que você prioriza na sua vida, amém? Não sei porque falei isso, mas isso é uma verdade. Então, e os gentios como filhos são enxertados na oliveira legítima, que é Israel. Gente, não tem como ser diferente. Não existe uma igreja desconectada de Israel como fazem. Isso é loucura, porque a bênção está num lugar só. Se a gente recuar, a bênção caiu sobre Abraão, que caiu sobre Jacó, que caiu sobre Isaac, caiu sobre Jacó, e de Jacó sobre o povo de Israel, do povo de Israel por meio de Yeshua, aqueles que creem, que são enxertados em Israel e passam a participar de tudo que Deus vai fazer com Israel. Porque você está enxertado. Pô, se eu te enxertei numa árvore, se eu cortar a árvore, eu te corto também. É ou não é? Se eu adubar a árvore, eu estou te adubando também. Se a árvore der fruto, você está dando fruto também. Então você passa a participar de tudo que Deus faz com Israel. Deu para entender?
Aí você nem ora por Jerusalém, só Deus. Nem ora por Jerusalém, nem liga para Israel. E acha que Deus fez um pacto com a igreja. Deus não fez pacto com igreja nenhuma. Rafael, nem com a Assembleia, nem com a Assembleia, nem com a Batista, nem com a Batista, nem com a Metodista, nem com a Adventista, nem com igreja nenhuma. O pacto pertence a Israel, não às igrejas. A gente precisa compreender isso. Isso não diminui em nada. Isso só mostra o caminho da verdade, aonde Deus está. Agora você diria, mas Israel está de pacto quebrado? Tá. Israel não está em Canaã porque obedeceu. Israel está em Canaã porque Deus prometeu. É por isso. Não é por obediência. Israel só vai entrar no vínculo do pacto quando Yeshua voltar. Amém? Ah, não, eu vou converter Israel. Não vai, meu irmão. Não vai. Com Israel é o nosso Pai Celestial e Yeshua. É um particular. Entendeu? É um particular. Lembra que José falou para os egípcios quando ele mandou os irmãos entrarem? Saiam todos vocês. Fecha a porta. E sozinhos ele se revelou aos filhos. E houve um choro tão grande que ouviram lá fora. Sabe o que significa isso? Que todo mundo na terra vai saber dessa revelação, mas não vai ver, mas vai saber que o Filho do Deus vivo se reconciliou com Israel para a glória de Deus. Deu para entender? Simples. Se a gente lê, é simples. O ruim é quando a gente fica inventando, né? Inventa teologia disso, teologia daquilo. Aí, meu irmão, a coisa vai ficando estreita e confusa. Deu para entender? Então, nós somos um só com Israel, gente. Somos enxertados à nação de Israel. Você o é de coração. Você é um hebreu, um judeu de coração. Você está enxertado, está conectado, está ligado, preso. Se você quiser sair, meu irmão, você sai. Mas aí vai morrer, né? Porque só tem bênção ali. Só ali, gente. Ah, não, tem bênção nos Estados Unidos. Não, meu irmão. A bênção está em Israel. E Yeshua é como se fosse... Você já viu fazendo enxerto? O cara não corta ali aquela parte. E Yeshua é como se fosse aquela parte cortada para você ser enxertada ali, entendeu? Aí te enxerta ali, pronto. Você passa a fazer parte da árvore. Da legítima. É legítima, gente, é legítima. É só ela. Tem outra legítima? Não, só ela. Então você escolhe a qual árvore que você quer pertencer. Então, e como Israel foi dividido em dois reinos, do norte e do sul, no final voltarão a ser um só povo, e com os gentios enxertados em Israel, e constituirão sobre si uma só cabeça. Quem sabe qual é? Veja, Oséias já falava disso. Oséias 1:11. E os filhos de Judá e os filhos de Israel, e quem está junto aqui? Aquele que não era povo e agora é povo. Aquele que não era amado e agora é amada. A igreja de Machia. Ó. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Quem é? Yeshua. E sairão do seu desterro. O que é isso? Trarei todos os outros para dentro de Israel. Aí, ó. Pois grande será o dia de Jezreel.
E quando toda esta promessa se cumprir, em sua totalidade, né? Claro. O que vai acontecer? Oséias 2,18. Quer ver? Naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo. Olha que coisa. E com as aves do céu. E com os répteis da terra. E da terra tirarei o arco, a espada, a guerra. E os farei deitar em... Tu vai dormir na rua, filho. Tu vai dormir na rua, vai rolar, vai virar para um lado, para o outro, não vai acontecer nada. Não vai ter bicho para picar você, formiga para morder você, nem barata para subir, porque você vai dormir de boca aberta, barata. Ela vai passar longe. Ela vai olhar e vai falar: não, esse é filho de Deus. Tchuf, vai embora. Não vai mais, não vai não. Porque ele está dizendo aqui, ó. Naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo. Lembra que Isaías fala que você vai andar com o leão, botar a mão no buraco lá do basilisco, ele não vai te picar, o urso não vai te morder. Por isso que eu brinco, que eu digo que você vai poder dormir na rua, rolar. Pernilongo vai falar: não, esse cara não, vou embora. Porque Deus vai fazer um pacto com eles. Olha que coisa. Farei uma aliança com as feras do campo e com as aves do céu e com os répteis da terra, e da terra tirarei o arco. O homem, nesse período, não vai guerrear. Aí fica o povo aí com medo, vai soltar bomba atômica, até a igreja. Gente, fala sério, Deus não vai deixar soltar bomba nuclear para destruir terra, meu irmão. Não vai, isso é bobagem. Dorme tranquilo, porque não vai. Pode jogar bomba como jogou lá em Hiroshima, Nagasaki, mas bomba para destruir a terra é ruim, hein? Ó, eu dou a minha vida se eles fizerem isso. Eu vou morrer mesmo. Vai sobrar nada. Pois é, não vai sobrar nada. Eu duvido, meu irmão, ninguém vai soltar bomba nuclear para destruir terra. Não é porque eles não querem fazer, eles querem, mas Deus não deixa. Não deixa, não. Senão estaria escrito na Bíblia: um dia você vai estar dormindo e vai explodir uma bomba, o mundo vai rachar no meio e você está mal, meu amigo. Ele não falou isso. Ou seja, estaremos aonde? Se ele vai fazer um pacto com os animais e se ele vai tirar o arco, o guerreiro, a espada da terra, nós estaremos entrando em que período? Milênio. Shabat milenar. Por 1000 anos, nós teremos paz sobre a face da terra. Por 1000 anos, Yeshua estará reinando em Jerusalém. Por 1000 anos, você que ficou chateado de vir no Shabat, você estará lá. E vai ter que ter descanso, porque a lei de Deus vai prevalecer sobre a face da terra. Só com uma diferença: nós que cremos no Mashiach, teremos o nosso corpo. Você não vai tomar mais vacina. Não, nada de vacina. Seus cabelos serão longos e grandes, fartos, brancos, bonitão, mas não é pintado não, e nem descolorido. Não. Os dentes bonitões, dentes branquinhos, chega a brilhar. Amém, meu irmão? Milênio vai ser tranquilo. Ó, as árvores vão crescer muito, os frutos voltarão a ser grandes. Amém? E nós vamos fazer o quê? Ficar tocando harpa na nuvem? Sentado na nuvem, igual eles mostram? Não. Nós vamos ter muito trabalho. Nós vamos reinar com Yeshua. E eles verão, olha só, terão homens em carne na terra. Então, eles verão a glória de Yeshua por meio de nós. Eles não vão ver Yeshua diretamente. Amém? Então, nós teremos muito trabalho. Rafael, mas é muita gente. Você está pensando na carne, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz que Yeshua vai descer com todos os anjos. E o que está escrito na Bíblia? Que Deus criou miríades de milhares de milhões. Você sabe quanto é isso? Eu já tentei fazer a conta, mas não deu certo, não.
É muito anjo, gente. Tem anjo que a gente nem conhece, nunca viu. E todos eles têm nome. Todos eles. E Deus chama eles por nome. E olha, e a palavra diz que Yeshua vai descer com todos eles. Por isso que em Apocalipse fala que vai ter um silêncio de 1 hora no céu. Porque, imagina, os anjos vão sair, vai ficar um silêncio total. Eles devem ficar perguntando que dia vai ser, hein? Que dia vai ser? Que dia que o Mashiach vai descer? Que dia? Que dia? Ah, ninguém sabe. Pergunta aí, pergunta aí. Ninguém sabe, só o Pai que está no céu. Tem gente que fica na igreja falando que calculou e o dia que Yeshua é mentira. Isso é mentira. Ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos no céu, a palavra diz. Somente o Pai. Amém? Ah, Rafael, mas eu fico querendo calcular. Não fica não, meu irmão. Você não vai descobrir. Não vai, tá bom? Deus é quem sabe. Ele guardou, ele não revelou isso a ninguém. Aí teve um pastor que falou para mim assim: mas agora o filho sabe. Quem disse? Está escrito que o filho sabe? Então isso é invenção do homem. Ele disse que não sabe, é porque ele não sabe, ele não é mentiroso. Amém? O dia que ele vai voltar. Né? Então entraremos no milênio e chegará a maior promessa feita por Yud e Revavirê a nós que cremos, judeus e gentios. Qual é a maior promessa? Hã? Qual? Vida eterna. Pensei que você fosse falar grana. Vida eterna é a maior promessa. Quem quer morrer aí, levanta a mão. Ninguém quer. Quem quer ficar velho aí? Ué, mas a outra chance você está em Cristo. Paulo ficou com dúvida. Se eu morrer, estarei com Cristo. Se eu não morrer, estou sem Cristo aqui na terra. Não sei o que faço. Ele pensou lá, não sei o que faz. Não é? Então, a vida é eterna. E mais, a glória dos filhos de Yud e Revavirê. Na verdade, é o que havemos de ser. E reinaremos sobre todas as nações, povos e línguas, com o rei de Israel, Yeshua, o Filho do Deus vivo. E por fim, Yud e Revavirê vai fazer uma coisa. Vai desposar-se com Israel para sempre. Eternamente. Yeshua vai desposar-se com a igreja para sempre. Gente, quando a gente está falando em igreja, a gente está falando de denominação. A gente está falando daqueles que de fato creem em Yeshua e vivem. Amém? É disso que estamos falando. Então ele vai se vai despojar para sempre com a igreja e o pai vai despojar-se para sempre com Israel, sua esposa. Quer ver? Ó, e por fim, desposar, eu falei errado. Desposar-se-á com Israel para sempre. Veja em Oséias 2, 19 e 20, ó. E desposar-te-ei comigo para sempre. Sim, desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo e em amorável benignidade. Meu Deus, vai ter muita bênção. E em misericórdia, e desposar-te-ei comigo em fidelidade, e aí sim conhecerás a Yud Revavirê. Aí você pergunta, mas Israel não conhece? Manomeno. Ué, porque se afastou. Agora, nesse período, aí sim vai o quê? Ter uma relação íntima, porque marido e mulher têm relação. Então Deus está dizendo que vai ter uma relação com Israel. Não fala que é com o Brasil, não fala que é com os Estados Unidos, não fala que é com a África, com a Rússia, com a França, com a Inglaterra. Fala que é com Israel. E Yeshua terá uma relação íntima com aqueles que são chamados igreja. Amém? Então, o pai casa e o filho também. Não tem solteirão na história. Amém? Isso. E neste tempo também, por causa da manifestação da glória dos filhos de Elohim, a natureza será liberta do cativeiro. Porque a natureza, ela sabe disso, mas ela está
esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Quer ver? Romanos 8, 19, 22. Porque a criação aguarda. Ela sabe. Ela está aguardando. Quando você passa perto da árvore, ela fala, caramba, ainda não é. Olha aí, ó, sem glória nenhuma. Fala sério. Vou ter que esperar. Árvore de manga, fala lá, ó. Ainda vai comer do meu fruto esse negócio. Fica tudo olhando para a gente assim. Você já notou as árvores te olhando? Ó. Elas só não dão um chute na gente porque elas estão presas na terra. Ó, porque a criação aguarda com ardente expectativa. Ela tem expectativa, gente. Ela está ansiosa. É por isso que a árvore cai e fica podre. Ela está ansiosa. Para quê? Ó, revelação dos filhos, na sua Bíblia está de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Ó, não foi, a natureza não pecou. Quem pecou foi um homem. E por causa do nosso pecado, a natureza ficou cativa, ficou presa. E ela fica ansiosa. Caramba, esse negócio, esse cara não muda. Me destrói. Arrebenta comigo. O cachorro morre. Os rios apodrecem. As plantas são cortadas. Cimenta tudo. Não aguento mais ele, Senhor. Eu acho que a árvore lá na Amazônia, meu Deus, até quando? Tem árvore no meio da Amazônia que fica, meu Deus, se eles chegarem aqui, eu estou perdido. Então, bem-aventurada a árvore que vive lá no meio da Amazônia, não é? Não, lá no meio da Amazônia eu acho que não chegou ninguém, não. Chegou? Vai ver, já chegou, né? Está derrubando tudo. Mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança, olha, a natureza tem esperança, de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Elohim. Que coisa! Você nunca parou para pensar? Às vezes eu fico pensando, a natureza está sofrendo, gente, desde que o homem caiu. E ela está com expectativa, ela está com esperança. Caramba, esses caras vão mudar. Eles vão mudar. Quando eles mudarem, nós vamos ser libertos. Oh, que coisa tremenda. Porque sabemos que toda criação conjuntamente geme. A criação geme, cara. Ela sofre e está com dores de parto até agora. Ela está querendo ver os filhos de Deus. E se, sei lá, se tem 6.000 anos que um homem caiu, são 6.000 anos de angústia e de esperança da manifestação dos filhos de Deus. A natureza. Agora, quando você olhar para a planta, pensa bem, dá um chute nela. Quando você olhar para a árvore que está no seu quintal, sujando lá no teu quintal, pensa 2 vezes. Não arranca a árvore, não. Não é? Amém? E veja como a natureza ficará. Deus já falou isso com Oséias, eu acho isso lindo. 2, 21 a 23. Naquele dia, olha só, responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus. Por que Deus está falando, eu vou responder aos céus? Hein? O céu está clamando. Nós não lemos que a natureza está clamando? Então, o céu está clamando, Senhor, até quando o Rafael vai ficar desse jeito? Tem misericórdia. Eu vou responder aos céus. E vai acontecer o quê? Ó, responderei aos céus, e estes, os céus, responderão à terra. Por quê? Vai chover na terra, chuva abençoada de Deus. Ó, a terra responderá ao trigo. Vai nascer trigo. A terra vai ficar fértil, vai ficar boa, porque o Filho de Deus estará presente na terra. Ó, a terra responderá ao trigo e ao vinho, vai ter muita uva. Ao vinho e vai ter muita azeitona. Qual é o melhor azeite? Hein? Hã? Não, nem a marca não, minha irmã.
A acidez. A acidez. Qual é? Vai ter 0, vai ser. Só vai tomar azeite com o quê? Com prensa? Prensa. Primeira prensa a frio. A 0,00001 de acidez. Melhor azeite da terra. E estes responderão a Israel, porque Deus cumprirá a promessa de juízo sobre a casa de Jeú. E semeá-lo-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama e Lo-ami, e direi, tudo ao contrário, Lo-ami não é meu povo, então ele vai dizer para Israel, tu és meu povo. Vai dizer o quê? A mim. E ele dirá, tu és meu Elohim. Israel vai dizer, e tu és meu Deus. E tu és o meu marido. E tu és amigo do meu pai, Abraão. Amém? E por fim, reinará por toda a criação e a reconciliação eterna de Yud-Heh-Vav-Heh com seu povo Israel por meio de seu filho Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom. Será tudo em todos. Glória a Deus.